Informações que chegam até nós numa velocidade que nunca houve. Quantidade de informações na mesma proporção, mas também uma grande superficialidade destas. Então, o que fazer com tantas informações que chegam até nós? Nos próximos minutos, o último dia de reflexão com este tema. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma, hoje no 6º dia de reflexão com o tema O que fazer com tantas informações que chegam até nós? E então, o que eu faço? Como que eu consigo ter um discernimento em relação a essas informações, do que são boas e as que não são boas para mim? Em que aspecto? Se estas fazem parte dos princípios de Deus, se essas agregarão algo para a minha vida para que eu continue a ser uma mulher com princípios cristãos. E você pode me perguntar, mas hoje eu estou em uma faculdade, aprendo sobre assuntos técnicos que competem à profissão da qual eu estudo. Sim, precisamos também dessas informações técnicas. Mas há informações que elas nos tiram do caminho de Deus. Há inúmeras informações nesta sociedade contemporânea que dizem assim para nós: o que está na palavra hoje não mais serve. Isto é uma mentira, é algo equivocado para a nossa vida, porque tudo que está na palavra de Deus serve para a nossa vida, independente do tempo e de como estamos. Porque a palavra de Deus, ela é um norte, ela é uma bússola, ela é um livro de ensinamento pleno de como devemos viver. Então, quando chega uma informação, eu preciso ter esse discernimento, porque eu já conheço a palavra de Deus e continuo a conhecer sobre a palavra de Deus, porque ela é infinita em conhecimento. Mas eu já consigo ter o discernimento, porque além de aprender a palavra de Deus, eu busco sabedoria em Deus. Dizer ao Pai: Senhor, me ensine a entender a Tua palavra, me ensine a praticar a Tua palavra, para que eu não seja enganada com as informações que chegam até nós. E com a tecnologia, há uma facilidade para se encontrar qualquer assunto. Então hoje nós não podemos alegar ignorância quanto a nenhum tipo de tema que chegue até nós. Basta que nós mergulhemos na palavra de Deus e também busquemos informações mais profundas a respeito de um tema, de um conceito, de uma ideologia, de algo que querem destruir o nosso pensamento de crescimento em Deus. Então eu preciso ter muito cuidado com a questão de uma expressão bastante conhecida, um pé aqui e um pé lá. O que é isso? Hoje você pode dizer que você é uma mulher cristã, mas que você escolhe alguns assuntos da Bíblia para que estes te complete, mas que outros assuntos que você diz que são ultrapassados, este você não aplica. Por quê? Porque você prefere muito mais os assuntos e o estilo de vida que o mundo contemporâneo hoje nos serve. Mas você tem o livre-arbítrio para dizer sim ao que está na bandeja ou dizer não para aquilo que está na bandeja. É uma questão de posicionamento. E quando eu recebo informações e eu passo a dizer que mesmo na superficialidade eu acredito naquilo, esta superficialidade não te posiciona em Deus, porque facilmente a sua mente vai dizer para você: nada a ver, eu posso desenvolver essa teoria contemporânea na minha vida porque é algo que me faz bem, é algo que me faz sorrir, quando na verdade Deus está dizendo: não, esta teoria, este conceito te levará à destruição. Então tudo que nós vivemos hoje, todos os conceitos que vêm até nós são contra a palavra de Deus? Não, mas nós precisamos ter o discernimento daquilo que é contrário à palavra de Deus, e muito cuidado com aquilo que está disfarçado. Teorias que parecem bonitas, que parecem ter princípios cristãos, mas na verdade, se você se aprofundar naquele assunto, você entenderá que eles estão
completamente fora daquilo que a palavra nos ensina. E um homem chamado Nicodemos, que é o foco deste estudo, ele era um mestre, ele era um homem respeitado, piedoso, mas quando ele tem um encontro com Jesus, o próprio Jesus já antecipa a ele dizendo que se ele quer ver o reino de Deus, ou seja, se ele quer viver na bem-aventurança do que é Deus na nossa vida, ele precisava nascer de novo, porque mesmo com todos os aprendizados que este homem tinha, ele precisava ter um encontro com Jesus. É o mesmo que dizer para nós, mesmo que nós sejamos mulheres já adultas, experimentadas, posicionadas numa sociedade, identificadas como boas mulheres, identificadas como mulheres que não fazem mal ao próximo, o Senhor diz que nós precisamos nascer de novo. O que é isso? É dizer: Senhor Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, e dizer que o nosso Deus seja o senhorio da minha vida. Que o Espírito Santo vem e me direciona no que é bom e no que é ruim, me direciona a tomar decisões direcionadas pela palavra de Deus. Então, quando eu recebo essas inúmeras informações que o mundo nos serve, eu preciso pensar: o que essas informações farão com o meu ser? E no livro de João, no capítulo 3, que conta sobre a história de Nicodemos, e a partir do versículo 8, Jesus diz assim: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mesmo que nós não consigamos ver o Espírito Santo, mas ele é como um vento que sopra em nosso coração, na nossa mente, e dizer: isso está errado, isso está certo. Se surgiu qualquer dúvida no seu coração, você precisa se aprofundar para identificar e tirar todas as dúvidas e dizer como que deve proceder diante daquela informação. E a superficialidade do mundo em que vivemos, onde lemos as manchetes, faz com que a nossa mente ela vagueie de um lado para o outro, sem parar e prestar a real atenção, sem ouvir a voz do Espírito Santo sobre aquele assunto. Nós precisamos nos posicionar quanto a esse estilo de vida, de superficialidade, quanto a tudo que estamos observando neste tempo. E continua aqui com a resposta de Nicodemos: como pode ser isto? E Jesus responde no versículo 10: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Ou seja, todo aprendizado que nós temos, estes aprendizados, eles precisam passar pela palavra de Deus, pela sabedoria divina que nós precisamos pedir ao Pai. Porque o nosso aprendizado, ele nos forma tecnicamente, ele nos forma muitas vezes moralmente, dentro de uma ética, mas quando vem situações que nos abalam, muitas vezes não conseguimos ficar em pé. Tomamos decisões impulsivas e esquecemos de tudo que aprendemos, porque o nosso coração foi movimentado de uma forma muito rápida e a nossa resposta é uma resposta reativa, quando na verdade a nossa resposta deve ser uma resposta cautelosa, fundamentada na palavra de Deus. Então, tudo na minha vida, se eu não nascer de novo, se eu não ter o senhorio de Deus na minha vida, se não aceitar Jesus Cristo como o Senhor, de dizer: Pai, eu sou tua e tu és meu, e eu preciso mergulhar num comportamento de princípios bíblicos, e toda resposta, todo discernimento tem que ser a partir daqui. E no versículo 11 diz assim: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então, o nosso aprendizado, o nosso conhecimento sobre as coisas que nos servem, fazem nos bloquear quanto ao nascer de novo. Por isso precisamos de posicionamento, de insistência quanto a este assunto. Dizer: Senhor, mesmo que hoje eu não saiba como orar, como chegar até a Ti, como falar contigo, e o Senhor te responderá: você acabou de falar comigo. Então se entregue, diga: Senhor Jesus, Tu és o meu Salvador e eu
me entrego a Ti e eu quero nascer de novo. Eu quero pegar toda a minha estrutura de aprendizado, colocar momentaneamente de lado para que eu seja cheia do Espírito Santo, e cheia do Espírito Santo eu olhe para todo um tempo de aprendizado e dizer o que serve e o que não serve para mim. E ele continua: se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Por isso nós precisamos ter este momento com Deus, o momento de dizer: Senhor, eis-me aqui, me encha do teu Espírito Santo. Mas este Espírito Santo, ele vem quando você diz: eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero Deus como senhorio da minha vida. Eu quero entregar os meus pecados, de tudo que eu tenha feito de errado, mesmo que eu não saiba, mas que o Senhor me faça enxergar estes erros, entregar a sua vida, porque o amor que Ele tem por mim e por você, porque Ele é Pai, Ele nos perdoa, Ele nos aceita e Ele nos quer fazer nascer de novo, ou seja, nascer da água, nascer do Espírito Santo, nascer de Jesus Cristo e não nascer das coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo faz com que a nossa carne se encha de vontades, quando na verdade precisamos nos encher da vontade daquilo que é pleno em Deus. E aí Jesus coloca aqui uma situação que aconteceu no Antigo Testamento, na época de Moisés, porque Nicodemos conhecia as Escrituras, e Jesus então fala a este homem que ele olhasse não somente para o aprendizado que ele tinha até aquele momento, mas para que ele olhasse para Jesus Cristo, e Jesus Cristo o daria uma nova vida, uma vida plena em Deus. Um homem piedoso que já tinha suas qualidades do reino de Deus, mas o Senhor desejava que ele se entregasse a Deus. Então, que você seja esta mulher, uma mulher cheia do Espírito Santo, sabedoria dos altos céus, para discernir as informações que chegam até você numa velocidade, quantidade e superficialidade que nunca vimos. Tenhamos a tecnologia como nossa parceira para divulgar a palavra de Deus, nossa parceira para aprender, nossa parceira para trazer para perto pessoas que tão longe estão. Ferramentas que nos direcionam de como mandar cartas, como Paulo fazia, só que eram escritas e demoravam um tempo para chegar a um lugar. Hoje, com o avanço da tecnologia, nossas respostas elas chegam imediatamente a outra pessoa. Que essas respostas sejam respostas fundamentadas na palavra de Deus, que sejam respostas a partir do fruto do Espírito, com amor, com mansidão, cheias de fé, de esperança para aquele que ouve. Que as informações que hoje você recebe, você saiba discerni-las, porque você resolveu se aprofundar na palavra de Deus. No mundo contemporâneo, não diga que a palavra de Deus ela é ultrapassada, porque a palavra de Deus ela é viva e ela te transforma todos os dias. Que Deus te abençoe, que Deus te faça diariamente crescer nele, crescer na palavra de Deus, para que você continue a se tornar uma mulher segundo o coração de Deus. Fique com estes 6 dias de reflexão. Não perca a oportunidade de ouvir um pouquinho mais do que Deus tem para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.